Olá, olá! Muito boa noite! Boa noite a todos vocês que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nossa live de encerramento das inscrições para o método ozonioterapia eficaz. Se você ainda não está fazendo parte, comenta aqui que você gostaria de fazer parte, para a gente entrar em contato com vocês, para que vocês possam vir fazer, então, parte desse método que traz resultados para o seu paciente, onde você vai aprender a analisar os exames laboratoriais, fazer uma suplementação personalizada para o teu paciente, aprender ozonioterapia de fato, as vias de aplicação, como ela funciona. Boa noite, pessoal! Vou dar um tempinho para o pessoal ir chegando. O assunto da nossa live hoje é inseguranças com ozonioterapia. Será que você, profissional da área da saúde, tem inseguranças para realizar ozonioterapia? O que impede você de ter segurança na hora de aplicar a terapia? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Lorena, Marcinha, Paulo, Kel, Teracorpus, Mariane, Eliseu, Alessandra. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Lídia, enfermeira Luana, Thay, Sheila. Boa noite, pessoal. Jéssica, Carmen. Pessoal, nossa live de hoje, além de ser uma aula falando sobre as inseguranças que mais estão presentes para os profissionais de saúde, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que traz insegurança para você começar a fazer ozonioterapia, ou para você que já faz ozonioterapia, o que deixa você inseguro? Por que você tem essa insegurança? Eu listei alguns pontos aqui que traz inseguranças quando eu comecei, principalmente. Quando eu comecei com a ozonioterapia, eu tinha muitas dúvidas. E aí foi onde eu percebi o que traz insegurança para nós profissionais que estamos aplicando a terapia no paciente é as dúvidas. Quando a gente tem dúvida naquilo que a gente está fazendo, isso traz pra gente insegurança. E isso é muito ruim para nós que somos profissionais. Ou para você que vai iniciar com a terapia, mas não tem muito conhecimento. Tudo que é novo, né, aliás, traz esse tipo de insegurança. O que é muito normal e muito comum disso acontecer. Então, eu listei alguns pontos do que pode estar trazendo essas inseguranças na nossa prática clínica. Primeiro, pessoal, eu gostaria de avisar vocês que aqui onde eu estou está com uma instabilidade muito grande de luz. Antes de iniciar essa live, teve pisca, volta, luz. Então, se piscar a luz, tá? Se acabar a luz,
É por conta disso. Muito obrigada, que bom que você gosta. A intenção aqui é sempre trazer mais conhecimento para vocês. Bom, pessoal, então na minha lista aqui, que traz insegurança para nós, eu separei 4 pontos relacionados à ozonioterapia. Quando nós não conhecemos os mecanismos de ação, isso traz inseguranças para nós. Quando nós não conhecemos as contraindicações, que uma coisa está relacionada com a outra. Eu sei quando é contraindicado, quando eu de fato conheço os mecanismos de ação. Inclusive foi a live que nós fizemos essa semana, falando das contraindicações, que está totalmente interligado com esses mecanismos de ação. Tá? Então, desses pontos nós já falamos aqui. E tem outra coisa, ó, que alguém colocou aqui, que são as doses, pessoal. As doses realmente deixam a gente muito confuso em como a gente lidar com os nossos tratamentos. Então, hoje nós vamos falar sobre dose. O que a gente precisa sanar de dúvidas com relação às doses. Certo? E para isso, então, eu preciso conhecer sobre a janela terapêutica. A janela terapêutica, ela vai me direcionar quando eu tenho uma patologia a ser tratada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A janela terapêutica da ozonioterapia, ela vai de 5 microgramas, na verdade de 1 micrograma, que a gente quase não utiliza 1 micrograma, até 70, 80, 90 microgramas. O que nós precisamos lembrar sempre, e eu ainda vejo gente falando por aí errado, mas tudo bem, é que eu vejo gente falando que o ozônio é antioxidante, só que o ozônio não é um antioxidante, muito pelo contrário. O ozônio, ele se trata de uma terapia oxidante. É por isso, ele é tão potente oxidante, que é por isso que ele acaba com vírus, com os fungos e com as bactérias. Então, este ponto é muito importante da gente lembrar. Que o ozônio não é antioxidante, e sim um oxidante. Certo? Mas Laís, você tá falando oxidante, como é que eu vou dar para o meu paciente algo que é oxidante? É aí que entra o ponto-chave. Quando eu dou algo oxidante para o meu paciente, eu tô causando um estresse temporário. É por isso que nós temos várias reações bioquímicas diante disso. E aí a gente entra nos mecanismos de ação. Então, pessoal, o ozônio vai de 1 micrograma até 70, 80, 90. Quando que a gente vai utilizar essas dosagens? Então, vamos lá. Eu vou começar falando de 5 microgramas. Quando que a gente vai usar uma dosagem de 5 microgramas? Pessoal, eu posso utilizar 5 microgramas principalmente na área da estética. 5 microgramas já foi comprovado que ele combate a flacidez, por exemplo. 5 microgramas eu posso utilizar para um paciente que tem celulite. Então, na estética, essa dosagem é muito utilizada. E quando que eu vou utilizar 10 microgramas? 10 microgramas eu utilizo para pacientes que têm dor. Ele já tem um efeito antálgico. Por que, Laís, um efeito antálgico? Novamente entrando nos mecanismos de ação. O ozônio tem a capacidade de inibir interleucinas inflamatórias.
E dessa forma, então, ele acaba com a dor. Ah, Laís, mas eu ouvi falar que para ter um efeito analgésico, antálgico, eu preciso utilizar uma dose anti-inflamatória. Pessoal, a gente precisa lembrar sempre que o ozônio, ele é um gás pesado. Por isso que quando a gente utiliza o gerador de ozônio, a gente coloca lá a seringa, o êmbolo sobe sozinho, não é isso? Justamente porque ele é um gás pesado. Então, vamos pensar que eu estou aplicando em um paciente que já está com dor, uma microgramagem de 20, por exemplo. Vocês não acham que o paciente vai ter muito mais dor? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, galera, sim. O paciente ele vai acabar tendo mais dor. E possivelmente ele nem vai voltar para fazer a próxima sessão. Então é por isso que em paciente com dor eu vou 10 microgramas em aplicações locais. Porque 20 microgramas vai distender tanto o tecido dele que o paciente urra de dor. Então, 10 microgramas eu consigo utilizar para um paciente que tem dor, então fazer as aplicações locais. Eu consigo também fazer capilar com 10 microgramas para aumentar a oxigenação. E 10 microgramas também, ele já é um estressor para o meu paciente e vai então auxiliar as enzimas antioxidantes chegarem para neutralizar esse estresse oxidativo. Então, 10 microgramas eu também já tenho essa modulação do estresse oxidativo. Certo? E 20 microgramas, de 20 a 30 microgramas, já é considerada uma dosagem anti-inflamatória para o paciente. Então, quando eu atinjo essa dosagem, o meu paciente ele já começa a ter essa inibição das interleucinas anti-inflamatórias e eu já consigo chamar as interleucinas anti-inflamatórias. Então, eu consigo dar para o meu paciente esse efeito anti-inflamatório. Fora isso, aqui no 20 e 30 microgramas, eu estou estimulando o sistema imunológico do meu paciente. Laís, e quando que eu vou utilizar, então, microgramas de 40, de 50, de 60? Essas dosagens muito altas, a gente somente utiliza em pacientes com BEG, para tratar uma ferida infectada. Porque essa dosagem acima de 40, além de eu ter um efeito imunossupressor, tá? Eu vou acabar imunossuprimindo o meu paciente. Eu consigo ter esse efeito tão oxidante, tão potente oxidante, que ele vai acabar com fungos, bactérias, vírus. Então, eu consigo utilizar essas dosagens.
Então, a janela terapêutica, pessoal, ela serve para direcionar o nosso tratamento. Laís, mas eu ainda tenho dúvidas. Como é que eu vou saber, na patologia que o paciente apresenta, qual dosagem que eu vou aplicar nesse paciente? Primeiro, você precisa conhecer da fisiopatologia do seu paciente. Se é uma patologia de origem inflamatória, você vai estar utilizando dosagens que têm esse efeito anti-inflamatório. Se eu quero só trabalhar a imunidade do meu paciente, eu quero só modular o sistema imunológico do meu paciente, eu vou utilizar doses baixas. Vamos pensar comigo. Um paciente que apresenta uma patologia autoimune, um psoríase, lúpus. Qual que é a dosagem que eu vou utilizar? Eu não vou utilizar nenhuma dosagem que vai estimular o sistema imunológico desse paciente. O sistema imunológico desse paciente, ele já está comprometido com essa doença autoimune. Essa doença autoimune já está fazendo as suas próprias células lutarem com o seu próprio organismo. Então, eu não posso utilizar uma dose que vai estimular esse sistema imunológico. O que eu vou fazer? Eu vou somente modular. Então, eu vou utilizar dosagens de 15 até 20 microgramas. Então, é por isso que eu sempre falo, pessoal, que nós devemos começar a ozonioterapia com uma dose baixa. É como se fosse uma comida. O paciente vai experimentar algo novo. Você precisa saber como ele vai reagir. Ou sei lá, um antibiótico. Eu tô dando um antibiótico pro meu paciente. Você vai dar a dose máxima para ele? Não, a gente vai começar com uma dose menor. E aí depois a gente pode ir progredindo com as dosagens, progredindo com o volume. Com a ozonioterapia é da mesma forma. Vocês já ouviram falar aquela frase que menos é mais? Menos é mais. 30 microgramas já é uma alta dosagem. Certo, pessoal? Deu para entender a janela terapêutica? O que mais traz de insegurança para a gente tratar com ozonioterapia? Existe uma conversa que eu acredito que muitas pessoas se sentem inseguros ao fazer ozonioterapia, que fala que não tem comprovação científica. Pessoal, sem brincadeira, eu tenho um pendrive com 150 artigos só falando de ozonioterapia, principalmente para tratamento para dor e tratamento de feridas. Então, assim, é indispensável que a gente entenda que existe sim comprovação científica e que, infelizmente, no mundo que nós vivemos, a indústria farmacêutica é muito forte.
é muito poderosa. Então isso também traz insegurança para as pessoas. Mas nós que somos profissionais da área da saúde, a gente precisa saber que existe um mecanismo de ação e como ela age dentro do organismo do meu paciente. E é por isso que a gente consegue tratar com tanta eficiência, por exemplo, uma ferida. Um paciente com doença autoimune. Um paciente de estética. Um paciente que tem um problema capilar, que tem problema de queda, que não cresce cabelo. Então, quando a gente associa mecanismo de ação, fisiopatologia da doença que eu estou tratando, com dosagem apropriada, suplementação se for necessária, a gente obtém sucesso nos nossos tratamentos. E eu sei, pessoal, que para quem está iniciando é muito mais difícil quando a gente não tem alguém para auxiliar a gente nesse caminho. Porque as dúvidas, elas são naturais, elas vão surgir ao longo da prática. É super normal isso acontecer. Qual via que eu vou utilizar para essa patologia? Qual dosagem? Quanto de ozônio que eu vou dar para o paciente? Isso é comum, isso é normal. Por isso que é tão importante que você tenha alguém para auxiliar você nesses momentos. Eu vou sanar algumas dúvidas aqui de vocês. Vão mandando para mim qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua insegurança em aplicar ozonioterapia. Ó, a Thay perguntou, para rinite alérgica crônica, 10 sessões já resolveria? Rinite alérgica crônica. Vamos pensar. Tudo que tem alergia está relacionado com o nosso sistema imunológico, certo? Nós precisamos saber que esse paciente ele precisa tratar o intestino dele. Primeiro ponto, que inclusive foi a nossa pauta de ontem, modulação intestinal. E com o ozônio, você vai ajudar o seu paciente a desinflamar, a estimular o sistema imunológico dele, certo? Então, isso é feito em conjunto. Modulação intestinal, ozonioterapia, suplementação. Ok? 10 sessões. Eu acredito que até menos você consiga. Se o paciente seguir certinho todo o plano terapêutico que você vai traçar para ele, com certeza, com 10 sessões resolve o problema dele, tá? A Kel perguntou, professor, essa dosagem seria para aplicação local ou sistêmica? Local, eu aplico até 15 microgramas, tá? Eu não aplico mais do que isso, porque é o que nós falamos aqui. O paciente ele vai ter muita dor quando a gente faz uma dosagem muito alta nele, uma microgramagem muito alta. Que o ozônio ele é um gás pesado, tá? Então, local até 15 microgramas. E sistêmico, você pode ir até 40 microgramas, tá?
Laís, uma paciente com coágulo na veia cava, não pode operar, faz uso de anticoagulante, ele quer fazer ozônio retal. Se fizer uma dosagem baixa, tem algum risco? Olha, o que eu indico você fazer nesse caso? Você avaliar os exames dela, tá? Laboratorial, ver como que tá as plaquetas dela, tá? Se tá muito baixa, porque o ozônio, ele tem um mecanismo de ação de ser um antiagregante plaquetário. Então, se o paciente já faz o uso de anticoagulante e você faz a terapia com ozônio, pode ser perigoso sim. Então, primeiro avalie os exames dele, como que está as plaquetas, como que está o coagulograma. Se estiver ok, você pode fazer numa dosagem baixa sim, não tem problema, tá? Eu me curei com 20 microgramas no ouvido e alto hemo. Além de cortar a alimentação inflamatória, me suplementei também. Estou totalmente curada. É isso mesmo, Marcinha. Quando a gente faz essa junção, retira a alimentação inflamatória, suplementa o que está deficiente, você consegue, assim, resultados surpreendentes. É incrível, incrível. Para vocês terem uma noção, eu tratei uma paciente com candidíase de repetição. Essa paciente não melhorava. Ela já estava tão desanimada que nada mais para ela funcionava. Eu falei, olha, vamos tentar a ozonioterapia? O que você acha? Ai, não sei, porque eu já fiz de tudo e nada funciona. Então tá bom. Fizemos a modulação intestinal, desparasitamos essa paciente, entramos com uma suplementação para dar suporte para o sistema imunológico dela. E, gente, sem brincadeira nenhuma, uma sessão de ozonioterapia, ela não tinha mais coceira, ela não tinha mais aquele corrimento que acaba causando até um mal-estar na pessoa. Ela não tinha mais nada. Então, ver o paciente como um todo é incrível. É incrível. Qual o objetivo da autoemo? Autoemo menor ou autoemo maior, doutora Denise? Autoemo menor é liberado para os conselhos? Pessoal, autoemo, ela não é liberada para nenhum conselho, tá? Sendo muito sincera aqui com vocês. Por que a gente continua fazendo? Porque o paciente melhora. Porque o paciente tem a melhora da dor, melhora da dermatite, ele melhora de tudo. Por que então não é liberado pra gente fazer? Justamente por conta disso. Nós estamos vendidos para a indústria farmacêutica. Ela é muito poderosa. E é por isso que eu vou deixar de trabalhar, então? Não, gente, não é por isso. Eu não deixei de trabalhar. Eu não deixei. E eu continuo tendo resultados com os meus pacientes. A Carmen falou, preocupação com o conselho não melhora o paciente nunca. Infelizmente, o paciente vai continuar refém de medicação, o paciente vai continuar refém desses tratamentos convencionais engessados, onde você não consegue agir na raiz do problema. E aí o paciente ele não melhora.
Pessoal, nós falamos de microgramagem, então, da ozonioterapia. E volume. Quanto que a gente vai dar de volume para o meu paciente? Volume, pessoal, nós também precisamos começar com um volume mínimo e depois ir aumentando gradualmente, porque assim como a dosagem, a gente precisa saber como esse organismo vai se comportar diante da ozonioterapia. Então vamos lá. Alto hemo maior. Quanto que eu uso de volume? Eu posso retirar do paciente de 50 até 150 de sangue e ozonizar esse sangue. Alto hemo menor, sempre 5 ml. Soro ozonizado. Você consegue utilizar uma bolsa de 250 tranquilamente se esse paciente não tiver um problema renal, se esse paciente não tiver uma congestão cardíaca. Dá para se utilizar 250 ml de soro. As insuflações. Nas insuflações é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a retal, por exemplo, a gente começa com 100 ml e a gente pode ir até 250. Então, o que eu faço na minha prática clínica? Eu começo com 100, faço 3 sessões e vou aumentando gradualmente. Depois vou para 120, depois 140... depois 150, 200 e assim sucessivamente. Vaginal. O paciente consegue fazer vaginal até 600 ml. Há estudos que fazem até um pouco mais. Mas até 600 ml é seguro a gente fazer ozonioterapia vaginal. Certo? Auricular. Quanto é que eu uso de volume auricular? Se for criança, 60 ml. Se for adulto, eu posso utilizar até 140 ml. Certo? A Kel perguntou, paciente com doença autoimune, a autohemoterapia não prejudica? Paciente com doença autoimune, lembra que nós falamos aqui sobre dosagem? O que vai diferenciar é a dosagem que você vai fazer. Tá? Você não quer estimular esse sistema imunológico, você só quer modular. Então, quanto que você vai aplicar para um paciente que tem uma doença autoimune? Até 20 microgramas. Mais do que isso, você está estimulando esse sistema imunológico. Então, o problema não é a via de aplicação, mas sim a dosagem que você vai utilizar. Tá, Kel? Por nada. Mais dúvidas, galera? Temos mais dúvidas?
Alguém tem dúvida sobre os mecanismos de ação? Pessoal, quando a gente tem dúvida, isso nos deixa inseguros, tá? Então é muito importante que a gente tire todas as dúvidas. Quando a gente tem certeza naquilo que a gente está fazendo, isso não causa dúvida nenhuma. E aí você consegue ter segurança para tratar o seu paciente, para falar, olha, é isso, é nessa direção que eu preciso ir. Tem mais um pessoal chegando agora. Pessoal que está chegando agora, nós estamos falando sobre as inseguranças relacionadas com a prática de ozonioterapia. Essa live vai ficar gravada, tá? Se você perdeu o começo, ela vai ficar gravada. Pessoal, olha só, como nós estamos falando de dúvidas, eu gostaria de lembrá-los que as inscrições para o método ozonioterapia eficaz, elas estão abertas e elas vão até sábado. Então, até sábado você consegue se inscrever no método. E eu gostaria de salientar para vocês que quando você está dentro do método, você tem acesso direto comigo. Então, eu estou auxiliando o tempo todo os alunos. Eles me chamam perguntando de via de aplicação, como é que faz aquela via de aplicação, qual dosagem que vai utilizar. Isso é completamente normal, gente. Quando a gente está começando, isso realmente acontece. Nós temos dúvidas. E é por isso que eu quero pegar na sua mão para que você comece a ter resultados com a ozonioterapia. Para que você comece a levar transformação para o seu paciente. Associado junto a uma suplementação, eu ajudo os alunos, inclusive, a avaliar os exames laboratoriais dos pacientes, para que a gente consiga traçar juntos um plano terapêutico. Então, isso é muito importante. E como eu gostaria de ter tido alguém assim quando eu iniciei. Eu acho que meu caminho teria sido muito mais rápido para que eu começasse a ter realmente sucesso nos meus atendimentos. Então, as inscrições estão abertas, elas vão até sábado. Inclusive, a equipe liberou nova forma de pagamento, então vocês conseguem entrar para o curso com boleto parcelado. Para quem não consegue cartão de crédito, para quem tem alguma dificuldade. E com um paciente, um atendimento, vocês já conseguem pagar essa parcela. Então, vale muito a pena. Vai facilitar a sua prática clínica. Vai facilitar para você que não consegue avaliar os exames do seu paciente, que não sabe ver os valores ideais para o seu paciente, que só consegue olhar a partir dos valores de referência. Então tá tudo incluso lá, tá bom? Vou estar respondendo mais essas dúvidas aqui de vocês. Laís, alguém com mancha no útero diagnosticada como pré-câncer pode fazer ozônio? Pré-câncer. Isso me parece lesão por HPV. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas pode fazer sim. A não ser que seja um câncer já instalado, precisa ter essa certeza para você saber com qual dosagem você vai trabalhar, tá?
Porque um paciente assim é importante que você queira levar a oxigenação para ele. É importante que você queira modular o sistema imunológico dele, tá? Então precisa ter a certeza do diagnóstico justamente para você saber qual dosagem você vai trabalhar, tá bom, linda? Quero iniciar com ozônio. Com o seu certificado já posso atuar? Pode. Pode atuar. Estou muito insegura, pois faço estética de graduação, mas já sou técnica há 9 anos. Posso fazer este curso? Pode fazer o meu curso, sim. Pode fazer. Para você que foi técnica há 9 anos, você vai ter muito mais prática, principalmente para trabalhar com autoemo. Pode fazer sim, Dulce. Será muito bem-vinda. Dentro do método também, pessoal, eu tenho uma tabela super bacana, onde eu falo dos marcadores dos exames laboratoriais, qual que é o valor ideal do exame e se caso estiver alterado, qual suplementação você vai trabalhar com esse paciente, tá? Então isso facilita muito, muito a vida de vocês. Obrigada, linda. Você só vê em mim o que você é, viu? Não sei como funciona a autoemo. A autoemo, você tem 2 tipos de autoemo. Você tem a autoemo maior e você tem a autoemo menor. Na autoemo menor, você vai tirar uma quantidade de sangue, 5 ml de sangue, ozonizar esse sangue e você vai aplicar no músculo do paciente. E essa via eu utilizo bastante para pacientes que têm problemas de pele, para pacientes que têm problemas alérgicos, porque eu vou estar modulando o sistema imunológico dele. Então eu vou chamar macrófagos, linfócitos. Porque esta via de aplicação, quando eu tenho uma hemácia morta, né? Porque quando você vai aplicar ela no músculo, essa hemácia vai sofrer apoptose, ela vai morrer. Então, você vai estimular os macrófagos, os linfócitos, as células de defesa. E a autoemo maior eu utilizo para patologias que são maiores, vamos se dizer assim, de mais difícil controle. Então você pode utilizar para uma úlcera por pressão que não fecha. Você pode utilizar para um paciente que tem diabetes. Você pode utilizar para pacientes que têm DPOC. Então, são doenças maiores, umas doenças mais crônicas que a gente utiliza, tá? E a autoemo maior, você vai retirar do paciente de 50 a 150 ml de sangue. Você vai ozonizar esse sangue e você vai voltar para a veia do paciente. A bolsa tem que ser especial, tem que ser uma bolsa que tem um anticoagulante para que esse sangue não coagule na hora que você for retornar para o paciente, tá? Eu já ouvi gente falar assim, Laís, mas não é perigoso o paciente ter uma embolia por conta do ozônio? Não é, pessoal, não é. Paciente, quando você faz uma auto maior nele, quando você aplica o ozônio nesse sangue, o ozônio vai reagir totalmente neste sangue que está dentro da bolsa. Então, você já vai ter a liberação de ozonídeos,
você já vai ter a liberação de peróxido de hidrogênio. Então, ele vai reagir com esse sangue da bolsa. Não tem perigo de ar para o meu paciente, nada disso, tá? A Lê, minha aluna querida. Que bom que você tá feliz, Ale. Fico muito contente. É, Dulce. Você vai ter que saber funcionar o seu paciente, sim. Mas isso eu te auxilio. Você vai com calma. Você pode pegar um paciente modelo para você ir treinando. A gente faz uma videochamada. Eu vou auxiliando você todo nesse processo, tá? Eu quero ver qual que é o curso que dá todo esse suporte para vocês. Eu duvido, gente. Eu já fiz vários cursos de ozonioterapia. Vários cursos de ozonioterapia. Nenhum curso fala sobre exames. Pode até falar sobre uma suplementação. Mas sobre exames, esse suporte, todos os dias que vocês precisarem, não existe. Não existe. É só o método mesmo. Sem brincadeira. Não é nem pra me gabar, tá? Mas é porque realmente é o que acontece. Camila perguntou, hoje quanto custa uma autoemo maior? Uma autoemo maior, você pode fechar planos terapêuticos com o seu paciente de 5 sessões, tá? Vai depender muito do que você vai trabalhar com ele. Você consegue melhorar um pouco esse valor. Mas hoje eu cobro uma autoemo maior de 200 a 250, tá? Não dá para cobrar menos do que isso, porque o material que você utiliza, ele tem um valor mais elevado, tá? E fora isso, que ela é uma via de aplicação que ela é demorada mesmo. Você fica com o paciente mais tempo, até correr todo o sangue da bolsa. Então, ela é uma via mais trabalhosa. Então, de 200 a 250, tá, Camila? Pessoal, espero que a live de hoje dê mais segurança para você atuar com ozonioterapia, né? A ozonioterapia, ela é uma prática muito segura. Quando você é habilitado a aplicar, quando você sabe qual dosagem você vai aplicar, quando você sabe fazer a via de aplicação correta no seu paciente, ela é uma terapia com 0,09 de risco de efeitos colaterais. Então é quase zero. Os efeitos colaterais que acontecem é por conta de um mau preparo, é por conta de uma dosagem que não foi muito bem feita. Então ela é uma terapia segura. O que você precisa? Saber o que você está fazendo. E para que você saiba o que você está fazendo, você não pode ter dúvidas. Certo? Então eu espero que a live de hoje tenha dado para sanar algumas dessas dúvidas. Elas vão surgir no meio do caminho, e isso é totalmente normal, tá? Mas é por isso que existe um método. E eu espero que todos vocês que estejam aqui
possam estar dentro do método ozonioterapia eficaz para que a gente consiga levar quanto mais e mais transformação para a vida das pessoas. Certo? Quanto custa o seu curso e quanto tempo leva? Pessoal, o curso ele é online, então vai depender do seu tempo. Qual o seu tempo que você vai assistir, tá? Existe uma aula que é uma aula bônus de uma aula presencial. Ela não é obrigatória, tá? Mas ela é possível, ela é uma aula bônus que eu dou para vocês. Mas vai depender muito de como você vai estudar, de como que você vai conduzir, que aí é com você mesmo, tá bom? Ele custa R$ 1.997 o curso, a gente parcela em 12 vezes, tá? No cartão, e agora tem uma nova modalidade, que é no boleto parcelado, tá? Então, com um atendimento, você já consegue pagar essa parcela tranquilamente. Também aprende a tratar feridas. Ensino lá bag, as vias sistêmicas. Dentro tem todas as vias de aplicação. Todas as vias de aplicação, tá? Que a gente pode utilizar. Aprendem sim. Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero ver vocês lá do outro lado, certo? Espero que vocês estejam junto comigo nesse método, nessa última turma de 2024, tá? Nesse ano não tem mais o método ozonioterapia eficaz, é somente esse ano mesmo. Então, eu espero ver você, profissional da área da saúde. Obrigada por vocês estarem aqui. Marcinha, espero você. A Carmen tá falando, a tabela tá me guiando muito, ajuda demais, realmente. Você consegue pular etapas, vamos dizer assim, com a tabela, né? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, viu? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.